O que você busca dita a sua visão e, como consequência, lhe direciona para aquilo que você está experimentando em sua jornada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E hoje eu quero conversar com você sobre uma crença profunda. E quando você compreender essa crença que aprendemos por muito tempo a construir e a alimentar, você vai perceber que o que você realmente precisa está mais perto do que você pode imaginar. O que você precisa para mudar a sua realidade. Primeiro, a realidade interior e, como consequência, como coerência, transformar a sua realidade à sua volta. Aquilo que você vive com as pessoas. A sua vontade é um dos seus maiores poderes. É o seu maior poder. Porque a sua vontade é a sua decisão. Porém, por muito tempo, todos nós aprendemos a direcionar a nossa vontade baseado nas nossas crenças particulares. E o que significa crenças particulares? É o seu próprio condicionamento. O seu livro da verdade que está dentro da sua própria mente, que você utiliza para trazer os significados para a sua realidade. E esses significados, eles estão, de certo modo, com o seu alicerce em informações, em crenças, em regras, em leis, que na maioria das vezes não estão perceptíveis a todos, ou na maioria das vezes não estão, de certo modo, ligados ao todo. A sua vontade, ela precisa estar em conexão com a vontade do todo. E o que é a vontade do todo? O que seria estar alinhado, né, à sua vontade, ou seja, a sua visão, a sua busca na vida precisa estar alinhado com a busca do todo. Esse é um caminho o qual eu descobri e venho descobrindo, e venho estudando, venho desenvolvendo a cada dia mais, e que me trouxe um norte. Trouxe um norte para perceber o quanto o modo qual eu pensava sobre a vida, o modo qual eu pensava sobre a mim mesmo e sobre o mundo, estava desconectado dessa vontade do todo, dessa lei maior, ou das leis que regem a nossa realidade. Leis espirituais que são, de certo modo, uma maneira de dizer que existem muitas regras que não estão visíveis a todos. E o que é essa crença profunda, então, que precisamos mudar? Que muito provavelmente aquilo que você acredita que precisa para ser feliz, aquilo que você acredita que precisa para viver em paz, aquilo que você acredita para ser abundante, não é o que você busca, na maioria das vezes. Porque, essencialmente, aquilo que é realmente a felicidade, aquilo que realmente é a paz, aquilo que realmente é a abundância, não vem com as coisas desse mundo. Agora, qual que é a crença profunda que a gente passa a alimentar desde criança e que as pessoas que vieram antes da gente nos ensinam sem perceber, que é uma das maiores crenças de escassez? Que você precisa de muito do que você não tem para ser feliz. E aqui eu não estou fazendo uma apologia contra você ter em abundância, mas sim fazendo uma crítica, ou melhor dizendo, trazendo um fato à realidade de que o que lhe torna escasso, o que lhe torna distante daquilo que realmente vai lhe trazer tudo isso, não é aquilo que você, não é o seu olhar, a sua busca naquilo que você não tem. Mas essencialmente é você não perceber aquilo que você realmente é. Você já reconhecer aquilo que você tem e aonde está o seu maior poder. Então, a sua vontade é o seu maior poder, porque é nela que está a sua decisão. E embora não esteja claro para todos, todos nós estamos a todo momento tomando decisões. Mesmo aquelas pessoas que acreditam que o poder não está na decisão delas, elas estão tomando decisões. Mesmo aquelas pessoas que acreditam que a sua vontade não tem tanto poder assim,
a sua vontade está sendo materializada a todo instante. Só que de forma inconsciente, de forma automática, de forma que estão apenas repetindo um programa pré-instalado em sua mente, um sistema de pensamento limitado ao ego, ao eu, visto apenas da visão materialista. Aquele eu que se forma através da visão de que somos uma pessoa que possui uma história, que possui todos os dramas, todo o passado e todo o futuro. Alinhar a sua vontade à vontade do todo não é você abdicar de todos os seus sonhos, é você alinhar aquilo que você é com os seus desejos. É você buscar coerência entre aquilo que você deseja, aquilo que você faz e aquilo que você sente. Porque quando a nossa vontade e a nossa busca não estão alinhados com aquilo que realmente precisamos, muitas vezes aquilo que você não alcança é também um livramento. Muitas vezes aquilo que você alcança não traz também a felicidade. Então veja o paralelo e veja o quanto a gente fica perdido quando a gente busca realmente aquilo que não quer. Ou ainda, quando utilizamos o mapa errado para chegar no local correto. Por exemplo, todos nós queremos a felicidade, todos nós queremos a paz, mesmo que estejamos negando isso, porque essencialmente, talvez precisamos nos lembrar o que é realmente estar em paz. Precisamos resgatar essa visão, essa lembrança do que é realmente a felicidade, do que é realmente ser abundante. Porque possivelmente podemos estar com os nossos olhares e os nossos significados a isso muito distante do que é essencialmente a verdade sobre todos esses sentimentos, essas experiências que buscamos realizar. Então, o mapa que você carrega pode estar totalmente distorcido. Você pode estar em Santa Catarina querendo ir para o Rio Grande do Sul e está com um mapa que está levando você a São Paulo. Quando estamos com o mapa errado, você quer ir mais depressa ou mais devagar para onde você não quer chegar? E por vezes a gente reclama até mesmo do quanto está demorando chegar àquilo que desejamos. Novamente, isso não é uma apologia a você alcançar os seus sonhos, mas é sim você compreender algo que vai lhe aproximar muito mais daquilo que você precisa e, como consequência, de realizar tudo o que você deseja. Compreender as leis e os princípios torna-se fundamental nesse processo. E a minha experiência pessoal eu precisei estudar muito e compreender e me desfazer de muitas crenças, e ainda estou me desfazendo, para apenas chegar na média da conexão com esse estado interno que é coerente ao desejo. Porque quando você não está coerente internamente, o seu sentimento não está coerente a uma realização, aí já justifica por que a realização não chega. Porque do contrário, você não estava de acordo com a sua vontade. Por incrível que pareça, quando você se sente escasso e joga toda a transformação interior em um resultado externo, você está emitindo que a sua vontade não seja a realização. Por incrível que pareça. Uma grande crença e um grande erro, um grande desvio de rota, era acreditarmos que nos sentir mal vai nos trazer alguma coisa boa. Isso é uma disfunção completa, porque talvez quando éramos crianças, aprendemos que quando choramos, quando ficamos de cara feia, algo à nossa volta muda. Talvez nossos pais mudaram muita coisa ao nos verem tristes. E com isso a gente vai criando uma percepção da realidade, um entendimento, uma crença, uma justificativa interior na nossa mente para nos sentirmos mal. Como se sentir mal fosse uma moeda de troca para conseguir aquilo que queremos. Mas veja só, a verdade, a realidade é que a sua vontade interna está refletindo a sua realidade externa. E qual que é a sua vontade quando você se sente mal? É que você está dizendo que quer se sentir mais assim, quer continuar se sentindo assim. Então, embora você alcance um desejo que acredita que vai tirar esse desânimo, essa insatisfação
interior, mesmo que você alcance um desejo, ele passa muito rápido. E hoje, o que a maioria das pessoas estão percebendo, eu já percebi há muito tempo atrás, mas hoje está muito mais rápido essa percepção de que as conquistas elas estão durando muito pouco. A felicidade, a satisfação, a paz que vem com uma conquista dura muito pouco. Muitas vezes nem acontece. Justamente por isso. Porque estamos apenas vivendo essa caixinha psicológica de desejar, e o desejo ele torna-se sempre algo maior do que a própria conquista. Porque assim que conquistamos algo, já estamos novamente criando um novo desejo, novamente um novo objetivo, novamente nos falta algo. E como a gente está voltado a buscar sempre o que está fora de nós e mudar aquilo que está fora de nós, como consequência, estamos ignorando a parte essencial. Estamos ignorando no sentido de não estamos com o nosso olhar em perceber as nossas vontades. E agora eu vou dizer para você o porquê que acontece essa crença. Justamente porque existem duas visões que você pode ter de você. E a visão mais comum que a gente aprende desde criança é a visão escassa, é a visão limitada, é a visão de uma pessoa que não tem nada, ou ainda é a visão de alguém que sente uma falta e passa a olhar para o mundo à sua volta, para as pessoas, para tudo isso que estamos vivendo da realidade material. E o que fizemos de melhor é a comparação. Então nos comparamos e na comparação percebemos que, opa, eu não devo ser feliz porque eu não tenho isso. E a mente já cria o filtro sobre a sua realidade agora, tornando-la opaca, sem graça, tediante. E você precisa de algo novo. Você precisa de uma nova realização. Você precisa trocar tudo à sua volta para viver um entusiasmo, não para viver e sentir a vida. Essa é a grande ilusão. Essa é a grande crença que nos distancia do nosso maior poder. A sua verdadeira abundância, a sua verdadeira paz e experienciar até mesmo tudo que você pode conquistar de forma plena está no seu estado de consciência. Está em transformar o olhar para si mesmo. Transformar e compreender as leis que regem aquilo que você realmente é. Compreender a lei e compreender essas regras e princípios espirituais é sobre você ver a verdade e então tornar-se consciente da realidade. Não a realidade ideal que a nossa mente projeta, mas a realidade real do agora. E quando a gente vê a realidade, então já não usamos mais o argumento, nem mesmo o vitimismo, nem mesmo o julgamento. Silenciamos a vítima e o juiz interno. E podemos, então, agir de acordo com aquilo que a gente deseja. Trazer novos significados para as palavras é fundamental. Por quê? Porque, como eu falei, se buscamos abundância no mundo material, tendemos que, e geralmente percebemos a abundância com o significado de ter mais. Enquanto que a verdadeira abundância é você ser mais. E quando você está conectado ao ser, ou seja, os seus atos estão coerentes àquilo que você busca, o ter ele só vai ampliar cada vez mais aquilo que você é. Agora, quando o seu ser, a sua abundância não está com essa consciência do ser, aquilo que você tem será sempre pouco e insuficiente para você refletir o quanto você pode ser abundante. E como consequência, o ter ele não te preenche. Porque mesmo que você tenha muito, você não consegue ser abundante e desapegar daquela visão do ter e de que você tem pouco. Então veja só como é tudo uma visão daquilo que você busca. Se você busca algo que você tem um significado errado, uma crença errada na sua mente, como consequência, a sua vontade pode até ser atendida, mas você não vai sentir aquilo que você realmente busca. É preciso amar a sua própria realidade. E só amamos a nossa realidade quando passamos a amar aquilo que também somos em essência. E amar aqui traz esse grande significado e a grande importância do amor próprio. Não o amor do ego, não o amor que busca atenção,
que busca se completar com as coisas do mundo, mas o amor da sua conexão com a verdade, o amor de si, que é a sua visão de unidade consigo, com Deus, com o momento presente, com a vida. Então, esse amor não é um amor romântico, não é um amor de paixão. Amar a própria realidade é se sentir em conexão com a própria realidade. E daí gera um sentimento também de gratidão. Não que você vai sair repetindo, agradeço, embora tudo isso seja também uma parcela importante para você mudar aquilo que você deseja, né? Os mantras, aquilo que você repete, mesmo que mentalmente. Mas amar e ser grato é muito mais um sentimento de conexão com essa verdade. E sobre desvendar o seu olhar sobre si mesmo e sobre a realidade real. É então que esse sentimento vai lhe gerar energia para você fazer em abundância. E assim, aquilo que você faz não carrega toda a sua atenção. Porque quando a gente se prende no fazer, esquecemos do ser. O fazer é uma parte, né? É uma consequência daquilo que você é. Agora, sem entrar nessa coerência daquilo que você é, ou seja, a visão que você tem sobre a verdade que você é e aquilo que você faz, extraímos daquilo que fazemos a visão de quem somos. E com isso, perdemos energia, perdemos a capacidade que temos de fazer de acordo com as leis espirituais, as leis de Deus, as leis da verdade. Por isso que sentir a própria energia da vida é diferente de você sentir as suas emoções, sejam as suas emoções de escassez, de insatisfação, de tédio. Tudo isso suga o seu verdadeiro entusiasmo. A própria palavra entusiasmo ela já vem, e o significado etimológico dela é estar em Deus. E estar em Deus aqui não é mais uma crença de você apenas estar acreditando que existe um poder maior que vai mudar a sua vida, não. É estar em Deus, é estar alinhado com essas leis, com esses princípios. Até mesmo hoje, quando eu ouço alguém falar em que Deus tem o poder, e não está errado essa palavra, não está errado essa frase, de que Deus realmente tem o poder. Mas qual a sua visão de Deus? Porque qual o seu significado que você carrega sobre Deus? Qual o significado que temos? Porque se é o significado religioso, que eu já tive por muito tempo, de que Deus é um homem, ou é alguém, ou é algo que está e que vai mudar a nossa vida, que está sempre a nosso favor, cuidado com essa visão, com essa percepção, com essa crença em Deus. Porque ela pode estar estruturada nessa vontade, nessa busca incorreta que você está sobre a realidade. Porque essa dimensão, né, Deus e tudo que a gente possa conhecer e experienciar sobre a divindade, sobre Deus, sobre essa inteligência superior que nos habita e que vive à nossa volta e que está em tudo e em todos, na maioria das vezes, isso está para nos libertar da nossa própria ignorância. Esse é o verdadeiro processo de conexão a Deus. Então, sentir a própria energia da vida é sentir a própria existência de Deus, de perceber como Deus é real e como Ele está sim colaborando com as suas conquistas. Mas precisamos alinhar, como eu falei antes, a nossa vontade com a vontade do todo. Deus é o todo. Deus é aquilo que trabalha para a nossa própria expansão. É essa energia que faz dos obstáculos degraus, caminhos para você se encontrar de verdade. Então, quando você reconhece e compreende que não é o que você busca, mas de que lugar surgiu essa busca interior, você percebe que há muito mais o que buscar, mas que está totalmente desconectado, talvez, a sua busca de hoje. Eu já ouvi muito de que nossa busca, mesmo que material, mesmo que nessa realidade, ela pode se tornar o guia para compreender e expandir uma compreensão que a nossa mente nem é capaz de imaginar. Mas se podemos abrir nossos olhos e realmente olhar para o ponto-chave, por que ainda gastar tanto tempo apenas buscando aquilo que não é a sua verdadeira felicidade? Então, quando a nossa busca está alinhada com aquilo que realmente precisamos, o processo se torna muito mais simples, muito mais prazeroso. E você já não depende do resultado. Você sabe que o processo, que o agora,
que o presente é a sua verdadeira conquista. E como consequência, materializar aquilo que você quer é apenas reflexo dessa coerência entre o que você pensa, o que você sente, o que você é, o que você faz diariamente. Saber aquilo que você realmente é sobre reconhecer que você é a própria decisão. Você é o próprio espaço onde você pode criar algo novo. Você é o silêncio que existe antes das palavras, antes de tudo que você ouve, antes de tudo que você fala, antes de todo som. Você é o silêncio, o espaço que permite toda essa criação. E por isso que esse maior desvendar da nossa essência faz com que a nossa busca, ou mudando assim a nossa busca, muda a sua direção, muda o seu olhar sobre si, muda a sua experiência no agora. Justamente porque quando você percebe esse silêncio, percebe esse espaço, percebe que você é essa amplitude, o qual a vida está acontecendo, você reconhece que todo esforço não vem somente de você, vem da permissão da vida que acontece através de você. E aí é que soltamos o peso de carregar nossos objetivos. Você apenas direcione a sua atenção, sua energia, sua frequência, suas palavras, seus pensamentos. Você apenas se alinha com a vontade do todo, para que o todo traga o que você precisa e revele o seu poder através de suas conquistas. O poder do todo, o poder dessa energia maior, da consciência, não do seu ego, não do eu limitado, não daquilo que está nos separando dessa compreensão e da possibilidade de sermos também fonte dessa transformação, desse objetivo maior, desse propósito mais essencial da nossa própria existência. Eu sempre utilizei muito, já utilizei muito a expressão propósito. Se as suas vontades não estão ligadas ao propósito essencial da sua existência, talvez muito do que você conquiste não seja o que você realmente precisa e o sucesso não seja tão duradouro. Isso porque estar alinhado também com o seu propósito essencial nada mais é do que você estar com a sua base de compreensão firme sobre princípios, leis espirituais, conectados à verdade de quem você é. E como consequência, estar reconhecido com esse propósito essencial, estar consciente desse propósito essencial, melhor dizendo, é você estar alinhado com as leis. Busque se conhecer, busque essa compreensão, busque reconhecer para qual direção está a sua busca hoje. Se está apenas olhando para fora, certamente você está perdendo muito do que está acontecendo aí dentro. E esse é o nosso maior pecado, nosso maior desvio, nosso maior erro do alvo. Olharmos só para fora e esquecer que fora é apenas o reflexo da realidade que já criamos aqui dentro e que estamos vivendo, muitas vezes sem perceber, uma realidade interna distante, separada da realidade real, da verdadeira natureza da realidade que vemos à nossa volta. Não estamos nem vendo, estamos apenas reagindo ao que a vida nos apresenta. Aí dentro está a sua verdadeira escolha. Um grande abraço, até um próximo vídeo, até uma próxima reflexão, se Deus quiser, e Ele sempre quer. E se você é novo por aqui, eu deixo o convite de seguir o canal para receber mais conteúdos como esse. Vamos juntos nessa transformação. Um grande abraço. Tchau, tchau.